Você sabia que existe um perfil dos servidores públicos que são mais perseguidos no assédio moral? É o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se você está passando por aqui, é novo e ainda não me conhece, eu me apresento para você. Eu sou Suélia Souza, servidora pública federal aposentada, especialista em processo administrativo disciplinar com mais de 15 anos de experiência. O meu trabalho objetiva ajudar o servidor público a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. E aqui neste canal, semanalmente, eu trago informação de interesse dos servidores públicos. Então, se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever. E acione lá o sininho para ser avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo. E como eu disse, semanalmente eu trago conteúdo novo aqui no canal. Existe sim, e a minha experiência foi que me mostrou isso, que existe um perfil dos servidores que são mais perseguidos no assédio moral. Eles são perseguidos naquele assédio moral que é assediado pela chefia imediata e também naquele que ele é assediado pelo seu colega de trabalho. E qual é o perfil desses servidores? Normalmente, são servidores que cumprem a legislação que regulamenta o seu emprego e ele quer cumprir isso à risca. Ele não quer ver ninguém dando jeitinho. Como, por exemplo, na administração só vale o que está escrito. Não vale nada de boca. Então, quando o seu chefe lhe dá uma ordem verbal, ele vai pedir para ele escrever, oficializar isso. E isso incomoda o seu chefe. O meio de comunicação oficial do serviço público é o e-mail funcional e, atualmente, o aplicativo Teams. Mas muitos administradores não usam essa ferramenta. Ele quer usar o WhatsApp. O WhatsApp não é uma ferramenta oficial, a menos que a administração disponibilize o número e o aparelho para cada servidor, porque senão o servidor vai estar usando um aparelho particular em benefício do trabalho da administração. E quando o servidor não concorda com isso, ele passa a ser mal visto pelo seu chefe também, pelos seus colegas. Aquele servidor que ele é muito inteligente e que ele se dedica a conhecer o funcionamento da máquina pública, este também é visado. Sabe por quê? Na maioria das vezes, e isso eu estou falando do Poder Executivo Federal, na maioria das vezes, as chefias, os cargos de direção, são ocupados por pessoas não efetivas. Ou seja, pessoas que não são servidores de carreira. E eles, por não serem servidores de carreira, eles desconhecem o funcionamento da máquina pública. Mas eles têm um ego muito alto. Então ele não vai admitir que uma pessoa que está abaixo dele na hierarquia saiba mais do que ele e vai ensiná-lo a desempenhar o seu trabalho. Ele prefere implicar com essa pessoa, colocar essa pessoa na geladeira, como eu tive um caso de um cliente meu, que por ele ser muito inteligente e muito dedicado, ele foi colocado na geladeira, ou seja, o chefe não dava nenhum tipo de atribuição para ele e quando dava aquelas atribuições que qualquer terceirizado, qualquer poderia desempenhar e ele dava para ele. Ou então, ele dava um volume muito grande de trabalho e um prazo muito pequeno, que não permitia com que o servidor executasse suas atividades laborais. O que é outra coisa que ele fazia com esse meu cliente, o chefe dele? Ele entrava na sala, ele cumprimentava todo mundo, mas ele não cumprimentava esse meu cliente. Nas reuniões, todo mundo tinha o direito de palavra. Quando o meu cliente ia dar a sua opinião, ele era atropelado pelo seu chefe, como se ele nem ali presente estivesse. E essa situação, ela perdurou por muitos e muito tempo, resultando no meu cliente denunciando
o chefe dele por assédio moral. Só que esses servidores, eles incomodam tanto o chefe quanto os colegas. Porque muita gente no serviço público, muita gente mesmo, não vou nem dizer a maioria para não correr o risco de ser injusta, mas muita gente, ele se esforça para passar no concurso, mas uma vez aprovado, ele não tem o menor interesse em se inteirar pelo funcionamento da máquina pública. Ele simplesmente quer esperar o seu salário cair no final do mês. E esse tipo de servidor normalmente aprende uma coisa muito feia: puxa saco. Então eles estão sempre de bem com todo mundo que está na gestão, porque ele não quer que ninguém pegue no pé dele. Então ele puxa saco de todo mundo. Já o outro colega que aprendeu a trabalhar, que é competente, que sabe o funcionamento da máquina pública, que se preocupa com a qualidade do serviço que presta aos cidadãos, que ele otimiza resultado, esse é perseguido tanto pelos colegas quanto pela chefia imediata. Portanto, segundo mostrou a minha experiência, ser competente e ter iniciativa no serviço público não é qualidade, é defeito. E por isso, muitos servidores estão pagando um preço muito alto com sua saúde física e mental por causa do assédio moral que estão sofrendo e simplesmente por serem servidores inteligentes, responsáveis, comprometidos. Eles estão errados? Claro que não. É sabido que o servidor público não faz lei. O servidor público, ele cumpre o que está na lei. O servidor público, ele tem o dever de cumprir a legislação que regulamenta o seu emprego, mas ele não quer cumprir. E ele ainda fica contra o servidor que quer cumprir. Então, e por que eu estou compartilhando isso aqui com vocês? Porque é muito sério o que está acontecendo na administração pública hoje em dia. E pasme vocês, muita gente está denunciando colega de trabalho, denunciando outro colega de trabalho por assédio moral, sem mesmo saber o que caracteriza, o que configura, o que caracteriza assédio moral no ambiente do serviço público. E eu digo isso para vocês com base em experiência do que aconteceu com o meu cliente. Ele foi denunciado por uma colega de trabalho de estar cometendo assédio moral contra ela. Durante a apuração, no dia do depoimento dela, na qualidade de declarante, porque ela era denunciante, eu constatei que ela sequer sabia o que era assédio moral. Mas, porque ela viu que é uma denúncia grave, ela acha que basta usar o termo assédio moral para configurar qualquer outro tipo de infração disciplinar. E este meu cliente, o que ele praticou não foi sequer uma infração disciplinar, porque as provas acostadas aos autos demonstraram que o que houve entre ele e essa colega de trabalho foi divergência profissional durante uma reunião da equipe de trabalho. Ele divergiu dela porque ela queria trazer para a reunião um assunto que não fazia parte da pauta e um assunto do qual carecia de maiores informações técnicas para ser discutido. E quando ele pediu a ela, alertou ela de que aquele assunto não poderia ser discutido ali, primeiramente porque não tinha ninguém com competência para discuti-lo e depois porque ninguém detinha conhecimento técnico suficiente para tratar daquele assunto. E depois porque ele não fazia parte da pauta e eles tinham que se ater à pauta para ser mais produtivo e ter mais resultado. E isso para ela foi uma ofensa, como ela disse no depoimento dela, que ela se sentiu humilhada, constrangida por ele e que isso levou ela a uma crise de ansiedade. Acontece que o documento que ela alega que desencadeou a crise de ansiedade dela nada mais era do que um documento elaborado pelo meu cliente. Com base, ele fez pesquisa sobre o assunto que ela queria colocar em pauta sem conhecimento técnico. Ele fez uma pesquisa profunda e compartilhou essa pesquisa no e-mail da equipe de trabalho
para que todos tivessem conhecimento e condições de se preparar para que, caso ela queira, colocasse o assunto em pauta na próxima reunião, mas que já estariam todos aptos a discutirem sobre aquele assunto. Só que este documento para ela foi visto por ela como uma ofensa, como uma afronta. E ela acha que isso é assédio moral. Ela acha que ela se sentir humilhada é suficiente. Não precisa comprovar que a pessoa a humilhou. Não. Ela acha que só ela se sentia suficiente. Ela acha que só a palavra dela como prova é suficiente para condenar um servidor público. Então você vê o despreparo, a falta de informação do servidor. E como que você vai denunciar um colega seu por uma falta grave se você não tem prova? É uma denúncia caluniosa. Isso cabe responsabilização? Sim, de acordo com o Código Penal. O artigo 339, atualizado agora, ele é muito claro. É crime você dar causa à abertura de investigação, de inquérito ou de processo disciplinar com base em denúncia caluniosa. Então, servidor, você fique alerta. Se você tem esse perfil que eu acabei de descrever, se você é um servidor muito inteligente, muito dedicado, que entende o funcionamento da máquina pública, que quer ver a legislação que regulamenta as suas atribuições laborais serem cumpridas, se você faz questão de que tudo seja bem feito, que se você não gosta de ajeitadeira, você pode ficar alerta e se prepare para não ser vítima de assédio moral. Saiba como produzir as provas de assédio moral. Saiba onde você vai fazer a denúncia de assédio moral para ela ser eficiente, para ela não se tornar mais um elemento de represália contra você. Porque o meu cliente fez a denúncia de assédio moral contra o chefe dele, só que ele fez no lugar errado, para a pessoa errada. E ele foi perseguido com represália. Tanto é que um atestado médico dele de 5 dias, uma perícia médica deu um laudo não sobre esse atestado. A perícia era para avaliar este atestado de 10 dias. Mas o que a perícia fez foi dar um laudo de incapacidade do meu cliente para o exercício de suas atribuições laborais e pegou e deu ainda 2 anos de atestado para ele, com sugestão de que ele se aposentasse por invalidez ao final de 2 anos. E isso tudo só para impedir que ele assumisse um cargo num outro local para onde ele pediu transferência após ter denunciado o chefe dele por assédio moral. Então, se você não souber aonde denunciar, você pode sofrer represálias do seu chefe e aí a sua situação fica mais complicada ainda. Então, servidor, fique atento, observe, olha os colegas à sua volta, não esqueça que seus colegas não são seus amigos. Não compartilhe suas coisas com eles, porque eles podem usar isso contra você mesmo. Não tenha essa de desabafar com um colega, de contar confidências para colega de trabalho. Lembre-se, você está num ambiente de trabalho. Ali você não tem amigos, você tem colegas. Haja como se fosse só colegas. Não deixe eles saberem o que você está pensando. Muna-se de provas se você vê que estão te perseguindo com assédio moral. Produza as provas, saiba como produzir, se defenda. Mas se cuide, porque ultimamente assédio moral virou moda no serviço público, principalmente no executivo, quer seja federal ou estadual. Então o servidor precisa ficar alerta, porque assédio moral, ele vai causar grande prejuízo para a sua vida profissional, para a sua saúde física e mental. E ele pode deixar sequelas irreversíveis no seu organismo. Então, se prepare para saber se defender dessa nova modalidade de perseguição que foi implantada no serviço público. Este era o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Eu espero mais uma vez ter contribuído para que o servidor saiba como se defender e como proteger o seu emprego. Porque a situação dos servidores públicos atualmente, ela está requerendo muita preocupação. As pessoas têm que conscientizar do que é ser um servidor público e parar de ser injustas. Eu me preocupo com o servidor público, porque como vocês sabem,
eu sou uma servidora pública e devo ao serviço público tudo que eu tenho na minha vida. E também fui vítima de assédio moral no serviço público, então eu sei o que é passar por assédio moral no serviço público. Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo no seu coração e não esqueça que eu te aguardo no próximo vídeo.